Fala galera, é o Prof. Edu por aqui e hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Professores e a valorização na docência. Cola comigo! Bom galera, agora no dia 15 de outubro é muito conhecido por ser o Dia dos Professores, tá? E como vocês sabem, vocês estão no canal de um professor. Sou o professor Edu e dou aula de História para o Fundamental e para o Ensino Médio. E essa data ela é muito importante. Por quê? Porque ela coloca na sociedade essa profissão em vista, já que por muitas vezes a gente ignora o papel dos professores das nossas vidas. A gente é tão tomado pelas nossas coisas que a gente faz quando sai da escola, que a gente esquece que quem nos ensinou a ler foi um professor, quem nos ensinou a fazer as operações básicas na matemática foi um professor, quem nos ensinou alguns conceitos básicos de geografia, de história, de ciências foram professores. Então, basicamente, grande parte da nossa vida nós passamos nas escolas com professores. E é claro, assim como tem uma gama diferente de alunos, existe uma gama diferente de professores. Professores sérios, professores autoritários, professores tranquilos, professores piadistas, professores que fazem muita coisa, professores que não fazem nada, enfim. É uma variedade de formas e jeitos de ser professor. E provavelmente algum desses professores, em algum momento da sua vida, atingiu você de algum modo, ok? Por exemplo, eu só me tornei professor porque eu tive exemplo de professores dentro da sala de aula que eu admirava. Então aqueles professores davam aula aqui e aí eu falava, pô, olha que da hora, olha que interessante, olha o que eles fazem pra mim. Então eu quero ser da mesma forma que essas professoras, tá? Inclusive um beijo aqui, Prof. Maristela e Prof. Erdi, que foram ali com certeza meus principais referenciais aí. E claro, a professora Silvia de Geografia. Sensacional, abraço pra vocês se vocês verem esse vídeo. Então, galera, o professor, ele é muito importante. Eu sei que às vezes a gente não considera isso, mas ela é muito importante. Porque parte da nossa vida nós passamos nas escolas, nos colégios, convivendo com esse tipo de profissional durante aí quase 10 anos das nossas vidas. Bom, gente, então assim como eu tive exemplos de professores que foram fundamentais para eu escolher essa profissão, provavelmente algum professor te ajudou em algum momento, às vezes até mesmo achar uma área que você tem interesse. E essa área que você tem interesse acabou sendo valorizada justamente porque aquele professor olhou para você e falou, tá? E, gente, o Dia dos Professores é fundamental para a gente falar e colocar em prisma novamente a importância do professor dentro da sociedade. Como eu disse no meu último vídeo, na verdade, num dos primeiros vídeos desse canal aqui, quando eu retomei ele, que foi sobre o apagão dos professores. E eu falei um pouco ali das dificuldades de ser professor. E justamente as pessoas não estão escolhendo ser professor porque elas não enxergam na profissão, né, um elemento de carreira, não enxergam bons salários e enxerga a desvalorização. E com certeza, galera, há uma desvalorização muito forte da carreira do docente, principalmente no ensino básico, no fundamental, no infantil e no ensino médio. E essa desvalorização acaba afastando os jovens da profissão de professor. Então, galera, um dos motivos para a gente falar nesse Dia dos Professores aqui é: entenda que o professor, ele é um profissional que está passando por um processo de transformação da sua profissão. Então nós temos o uso das tecnologias, nós temos uma geração que está vindo às escolas que aprende de maneira diferente, que consegue compreender o mundo de uma maneira diferente. E, gente, os professores, eles não se formam nas universidades somente. A universidade é só um caminho. O professor, ele se forma dentro da sala de aula. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui? Que por mais que o professor esteja passando por uma desvalorização, por mais que às vezes nós não entendamos a geração, né, os nossos alunos, porque eles não leem, ou eles escrevem menos,
ou eles articulam as ideias de outras maneiras, tá? Entenda que o professor, ele estudou, tá? E ele tá todos os dias se cobrando de ser um melhor professor. E é claro que eu tô falando de professores aqui que entendem a sua profissão como um elemento fundamental da sociedade. Como eu disse para vocês, cada pessoa que sabe ler, que sabe escrever, que sabe fazer contas matemáticas básicas, passou pela mão de um professor. E se você é mais crítico, se você não se deixa levar por umas coisas, é porque algum professor, em algum momento da vida de vocês, os influenciou a pensar dessa maneira. Apesar da importância do professor, a gente sabe que no Brasil a profissão está passando por um processo de desvalorização e sucateamento, tanto na rede privada como na rede pública. Um exemplo, na rede pública a gente vai ter, por exemplo, a falta de concursos públicos dentro da carreira docente, além da baixa remuneração. E aqui eu quero colocar um ponto importante. Apesar das pessoas falarem que ser professor é votar, né, fazer um voto de pobreza, eu vou discordar dessa informação. A coisa que eu quero deixar clara aqui é que um professor, gente, não é que o professor ganha pouco, gente. É porque o professor, ele tem um trabalho que vai além da sala de aula. Pensa comigo, o professor dá aula, ele geralmente tem uma sala muito grande, entre 30 a 40 alunos. Além de dar aula, ele precisa planejar essa aula, que toma um tempo da parte da vida dele fora da escola. Ele precisa fazer as provas, fazer as atividades, corrigir as atividades. Então pense que um professor tem uma carga de 40 horas semanais. Ele vai ter aí cerca de 8 turmas com 40 pessoas. Pense o quanto de aluno, quanto de atividade, o quanto de prova, o quanto de trabalho ele tem que corrigir. Então, nosso tempo na escola não consegue dar conta de todas as demandas que um professor possui. Então, o professor leva o trabalho para casa. E dentro de casa, ele continua trabalhando. E quando a gente assiste o filme, a gente pensa em como transformar aquilo em aula. E assim por diante. Então, a vida do professor é extremamente agitada e extremamente cansativa. Porque nós lidamos com pessoas com diferentes ideias, pensamentos. E é claro, gente, a vida na escola é uma vida que envolve muitos acontecimentos interessantes e legais, mas envolve também muita frustração. Então, às vezes, um professor, ele planeja uma atividade e quando ele vai aplicar, essa atividade não funciona. E não é culpa do professor e também, às vezes, não é culpa dos alunos, mas é porque não funcionou. E aí o professor vai repensar em como aquela atividade vai ser efetiva de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, o professor, ele nunca para de trabalhar, gente. Então não é que o professor ganha pouco, é que o professor ganha pouco pela quantidade de trabalho que ele possui além da escola. Eu costumo brincar que a parte da aula do professor é a parte mais fácil de todo o processo de ser professor. Porque além de tudo isso que eu falei, de corrigir prova, de corrigir trabalho, etc., existe a parte burocrática da escola, que envolve lançamento de nota, que envolve procedimentos de atividade, que envolve relatórios, planos de aula, que envolve uma série de outros processos, como reunião de pais, etc., que, se a gente fosse calcular tudo isso e levar em conta, ia ser remunerado por todos esses processos aí. Por isso, gente, que é fundamental valorizarmos a docência. Nós devemos cobrar dos nossos governantes aumento de salários, realização de concursos e da rede privada, a mesma coisa, tá? Às vezes a gente fica muito admirado pela estrutura da escola, mas você, pai, que tá com um filho numa escola particular, você já perguntou quanto eles pagam ao professor? Porque não existe escola sem aluno, mas principalmente não existe escola sem professor. Os professores que movimentam a escola, que dão as aulas, que organizam os trabalhos, que orientam os trabalhos, é o professor, galera. O professor é o motor da escola. Então, por isso que é fundamental que você, pai, que tem um filho numa escola particular, você também se interesse pela remuneração que o professor da sua filha, do seu filho, está recebendo. Porque um professor bem valorizado, um professor que é reconhecido, ele trabalha muito mais motivado. Porque, galera, não é fácil, tá? Não é fácil conviver com pessoas por mais de 100 alunos por dia, de diferentes idades, diferentes formas, diferentes pensamentos, diferentes maneiras de agir, de pensar no mundo.
Então é muito complicado a vida do professor porque envolve várias dimensões, beleza? Bom, galera, nisso aqui eu quero deixar um recado para os professores de todo o Brasil e para você que é aluno e que tem um professor aí favorito, que conhece. Galera, reconheça os seus professores, tá? Cheguem neles, os abracem, fale o quão é importante ele foi na vida de vocês, indique, fala pra eles que eles não estão sós, tá? Porque os professores geralmente, né, são vistos como um tipo específico de profissão, né? Quase assim uma coisa que o cara tem que ser um mestre, né? Não, mas às vezes o professor simplesmente por ele ser professor, por ele trocar uma ideia com você, ele é fundamental. Então, valorize seu professor, tá? Dá um abraço nele, conversa com o seu professor, tá? Compartilhe suas ideias, com certeza o professor tem muito a contribuir para você, tá? Haja com empatia e respeito, você que é aluno, haja com empatia e respeito, tá? Eu sei que às vezes vocês querem conversar, vocês querem não sei o quê, mas o professor tá ali para exercer um papel, que é de ensinar, ok? E eu aposto que quando você começa a prestar mais atenção naquilo que o seu professor fala em sala de aula, a sua vida vai ser muito mais enriquecedora do que simplesmente ficar conversando com um amiguinho. Faz assim, vamos fazer um trato? Se você não tiver muito afim de assistir uma aula qualquer dia desses, não vá à escola, não vá ao colégio, tá? Ah, professor, mas a minha mãe me obriga, né? Tudo bem, vá à escola, mas não atrapalhe a aula, tá? Entenda que o professor ali, muitas vezes, acordou cedo para estar na escola às 7 da manhã, tá? Ele estudou para dar aula, ele preparou, ele se organizou, então tenha empatia com o seu professor. Então, no dia dos professores, além, né, de abraçar, de falar com ele, tenha empatia, tá? Converse com o professor. E se um dia você... E seja sincero com ele, tá? Fala assim, ó, professor, hoje eu não tô muito legal pra assistir aula, posso ficar de boa ali? Posso ficar tranquilo? O professor vai entender. Seja sincero com seus professores. É melhor do que você aí fazer ficar zoando na aula, ficar conversando, enfim, tá? E para os professores, vocês não estão sós, tá? Nós compartilhamos as mesmas tristezas, as mesmas frustrações, mas não desistam, porque a educação é a base de tudo. A educação, eu geralmente digo, me salvou de uma vida de mediocridade. Então, acreditem na educação, por mais que às vezes dá vontade de jogar tudo pro ar e, né, ir embora. Então, continuem acreditando na educação. Beleza? Bom, gente, se você gostou desse vídeo, foi um vídeo aqui de desabafo, eu não preparei muita coisa, não foi muito bem estruturado o vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu professor. E claro, se inscreva nesse canal, galera. Esse canal aqui é um canal que a gente pode falar de muita coisa. A gente vai falar de arte, de política, de educação, de Enem, enfim, de uma série de outras coisas. E eu espero que seja enriquecedor para você. Então, se inscreva nesse canal, dê uma forcinha aí pra gente, que eu confesso que vai ser muito legal e tá sendo muito legal essa experiência aqui. Beleza?